Olá, eu sou Aloysio Segurado, reitor da Universidade de São Paulo. Olá, sou Liede Berlucci, vice-reitora da Universidade de São Paulo. Gostaríamos de dar as boas-vindas a cada um e cada uma de vocês que compõem os mais de 11 mil estudantes ingressantes que começam sua jornada em nossa universidade, juntamente conosco, que damos início à nossa gestão na reitoria da USP. A missão da Universidade de São Paulo é formar profissionais líderes e cidadãos conscientes do seu papel social. É também a de gerar, transmitir e aplicar o conhecimento em benefício da sociedade. A USP conta com 43 unidades de ensino e pesquisa, em uma das quais você iniciará o seu curso. Essas unidades de ensino e pesquisa estão em 7 campi diferentes, nas cidades de Bauru, de Lorena, de Pirassununga, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo. Em São Paulo, há o campus Butantã, o campus da USP Leste, o Quarteirão da Saúde, em Pinheiros, e ainda a Faculdade de Direito no centro de São Paulo. Além dessas unidades de ensino e pesquisa, a USP conta com institutos especializados, são 5. E além disso, 4 museus. O Museu de Arqueologia e Etnologia no campus do Butantã, o Museu de Arte Contemporânea no bairro do Ibirapuera, o Museu de Zoologia na cidade de São Paulo, no bairro do Ipiranga, e ainda o Museu Paulista, com o Museu do Ipiranga, tão conhecido por todos, no bairro do Ipiranga, e o Museu Republicano de Itu, na cidade de Itu. Considerada uma das maiores referências entre as universidades brasileiras, a USP é também a mais bem colocada entre as instituições do mundo ibero-americano nos rankings acadêmicos internacionais. Na gestão reitoral que se inicia este ano, temos como eixos diretivos a valorização das pessoas, a excelência acadêmica em ensino, pesquisa, inovação, na promoção da cultura e da arte e na extensão universitária, com fortalecimento de nossa relação com a sociedade e aperfeiçoamento dos processos de gestão acadêmica e administrativa. A USP foi fundada em 1934 e celebrou em 25 de janeiro 92 anos e traz consigo a tradição das 7 centenárias escolas fundadoras. Mas agora que eu vou entrar agora. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco comemorará em 2027 200 anos. Conectada aos desafios contemporâneos da sociedade e do planeta, nós projetamos a nossa visão de futuro e contamos com você, aluna, aluno ingressante, para que nós possamos dar continuidade cumprindo a nossa missão universitária. Desejamos um ótimo início de ano letivo de 2026 a todas e todos. Bem-vindas e bem-vindos. Bom dia, agradeço a presença de todos. É um prazer tê-los aqui, especialmente o professor Dr. Augusto Cury, um renovado psiquiatra e escritor brasileiro que se disponibilizou em apresentar uma palestra especialmente para os nossos alunos aqui do campus de Bauru, da Universidade de São Paulo. Queria agradecer publicamente o professor Sebastião, que estudou junto, fez faculdade junto com o professor Augusto Cury, e ele que intermediou. Muito obrigada, professor Augusto, essa palestra. Então, sejam muito bem-vindos. Professor, muitíssimo obrigada, gratidão pelo senhor disponibilizar seu tempo em conversar com os nossos alunos que estão chegando. Muito obrigada. Muito obrigado. É uma grande honra estar diante dos novos alunos de odontologia, fonoaudiologia e também de medicina. Bom, nós vamos ter uma conversa muito aberta, muito profunda sobre a mente humana e sobre a formação de líderes de altas performances. Infelizmente, nós estamos na época de pessoas que não são autônomas, líderes de si mesmas, não sabem pilotar a aeronave, facilmente se acidenta,
não sabem dirigir como maestros a sinfonia da emoção. A emoção frequentemente quem eleva o tom de voz desafina a sua emoção, quem se intimida também desafina, quem é um criticista, apontador de falhas, está fora do jogo de uma mente brilhante, nunca vai ser o maestro da orquestra da mente humana. Ou o diretor do script. O diretor do script é o papel do eu, como escritor dos principais capítulos da nossa história, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Infelizmente, as universidades do mundo todo, elas estão profundamente cartesianas, racionalistas, e elas ensinam do pequeno átomo ao imenso espaço que nós nunca veremos ou pisaremos, mas não nos ensina como ser protagonista da nossa própria mente, como dirigir a única empresa que não pode falir a mente humana. Bom, para vocês terem uma ideia, as universidades, mesmo Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, Stanford, Universidade de Pequim, Universidade de Tóquio, Universidade de Paris, elas, ao longo dos séculos, desde a Universidade de Bolonha, nos idos de 1100 até hoje, elas são os guardiões, as universidades são guardiãs do conhecimento que foi aprendido, trabalhado do ponto de vista científico e divulgado transmitido para os seus alunos, para que esse conhecimento continuasse a ser expandido. Mas que tipo de conhecimento é esse? É um conhecimento exteriorizante ou um conhecimento que leva o ser humano a conhecer, por exemplo, os fantasmas da mente humana? Eu estou vendo a plateia agora. Eu quero perguntar para vocês, quem é que sofre pelo futuro? Levante as mãos. Levante as mãos, são meus alunos hoje. Bom, quem sofre pelo futuro acrescenta mais 10 anos na sua idade emocional. Quem, de vez em quando, remói mágoas, perdas ou frustrações? Levante as mãos, por favor. Mais uns 15 anos. Quem cobra demais de si? Vocês não têm vergonha? Quem cobra demais de si, está para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor consigo, não para preservar a sua saúde emocional e nem para viver uma vida mais leve, mais calma, tranquila, uma vida que vale a pena. Se eu continuar elencando os sintomas do envelhecimento precoce da emoção, muito provavelmente vocês estão no asilo. A maioria de vocês tem mais de 100 anos de idade emocional. Mas por que nós, no mundo todo, onde eu faço esse exercício, do Oriente ao Ocidente, nós contemplamos as pessoas que não estão conseguindo rejuvenescer a sua emoção? Elas não precisam de inimigos, porque a própria mente ela é uma fonte de inimigos, de desafetos. A mente mente. Ninguém pode te trair, te ferir ou te asfixiar mais do que a sua própria mente. Você pode não ter tido inimigos no seu passado, ou seja, não passou por eventos de traumas, abusos, perdas, pais autoritários, agressivos, mães alienadas. Você pode não ter tido, reitero, experiências altamente estressantes no passado. E também você pode estar num ambiente acolhedor no presente. Por exemplo, vocês estão numa das melhores universidades da América Latina. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP, no programa, na disciplina de gestão da emoção, para a formação de professores brilhantes. Eu sei que a USP é, de fato, uma universidade de ponta na América Latina e também no mundo. Mas, mesmo que vocês tenham um ambiente acolhedor, onde a diversidade de ideias ela seja valorizada, porque a universidade é a diversidade de ideias, ou deveria ser um ambiente onde haja colaboração, incentivo, encorajamento, onde as divergências não deveriam ser tratadas como um estresse agressivo e asfixiante, embora nós sabemos que nem sempre é assim.
tá? Nas melhores universidades, há competição predatória e, às vezes, as pessoas mais íntimas são aquelas que mais podem nos trair ou nos ferir. Mas, independente disto, independente do ambiente social estar preservado, do ambiente histórico, na formação da personalidade estar preservado, a sua própria mente é tão criativa que ela pode levar você a não experimentar ou não respirar o oxigênio da liberdade. Nas constituições do mundo, por exemplo, na primeira emenda americana, há uma liberdade plena das pessoas para poder ir, vir, debater, discutir e assim por diante. No Brasil também, a nossa Constituição garante, em muitos aspectos, uma liberdade num notável nível. Só há uma discussão agora sobre a liberdade nas redes sociais, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas no Brasil também se valoriza a liberdade de expressão. Só que o que não se fala é que mesmo nas melhores democracias do mundo, nunca houve tantos escravos nos solos da emoção como na atualidade. Nunca as pessoas foram tão sequestradas e tiveram tanta falta de liberdade para ser autores da sua própria história. Reitero, protagonista da sua jornada de vida, diretores do seu próprio script. O eu é um péssimo maestro da sinfonia emocional. O eu também não pilota bem a aeronave mental. Essa metáfora da aeronave mental é interessante porque nós sabemos que as grandes aeronaves, os caças, os Boeings, os aviões a jatos, eles precisam de grande treinamento. Inclusive, existe laboratórios caríssimos onde os pilotos são treinados ao limite, simulando um voo completo, onde eles levantam voo e aterrissam. E em situações limites, eles experimentam até queda da própria aeronave ali naquele laboratório. E é um evento horrível. Os meus leitores, que são líderes desses treinamentos, me dizem que você tem uma sensação de angústia dramática. E eles fazem esses laboratórios por causa de treinamento. Treinamento é vital. Agora, ninguém nos ensina ou ninguém nos treina a pilotar a aeronave mental. E ela é mais complexa que todas as aeronaves do mundo juntas. Por exemplo, você pode deletar a memória? Quem acha que a memória pode ser deletada? Levante as mãos. Eu sempre, quando ensino meus alunos, eu ensino provocando. Nós não devemos mais ensinar alunos expondo informação. A melhor maneira de você causar uma revolução pedagógica é ensinar provocando, questionando, exercendo a arte da dúvida, que é o princípio da sabedoria na filosofia. Quem acha que é possível deletar a memória? Levante as mãos. Bom, uma parte achou. Boa parte não achou nada. Foram mais contidos. Quando um paciente está diante de um psiquiatra, independente da sua experiência, ou diante de um psicólogo, independente da corrente psicoterapêutica, se comportamental, cognitivista, existencialista, logoterapêutica, ou se psicanalítica ou psicoterapia analítica. Não importa a corrente. O sucesso da intervenção de um psicoterapeuta e de um psiquiatra é deletar a memória? Não, não é deletar a memória. Na verdade, não se deleta o passado. Você não deleta a glossofobia. Sabe o que é glossofobia? Glossofobia é o medo de falar em público. 75% das pessoas o têm. Na era das redes sociais, nunca as pessoas tiveram tanto medo de falar em público. Alodoxafobia, já ouviram falar? É um nome estranho, mas é o medo dos haters, dos cancelamentos e do discurso de ódios. E medo até de não ter likes ou dos dislikes. Alodoxafobia virou uma epidemia na atualidade. Tem nictofobia, medo da noite, claustrofobia, medo de lugar fechado, demofobia, medo de estar com as pessoas. Tem mais de 100 tipos de fobias que assombram o ser humano. Inclusive tem até os ataques de pânico, que é um quadro fóbico, dramático e urgente, que a pessoa vai morrer ou desmaiar. Na verdade, é uma simulação. A saúde pode estar ótima,
e a pessoa que passa por evento de um ataque de pânico pode ser um magistrado. Eu dou muitas conferências para magistrados, pode ser médicos, pode ser político, pode ser líderes empresariais. Quando tem um ataque de pânico, como a mente mente, detona o gatilho, que é um copiloto do eu, abre uma janela traumática ou killer, killer quer dizer assassino, não assassina, obviamente, a vida, mas assassina ou asfixia completamente a tranquilidade. Então, detona o gatilho, abre uma janela em milésimo segundo traumática ou killer, o volume de tensão é tão grande que um outro fenômeno, outro copiloto inconsciente, chamado âncora da memória, se instala e gera um hiperfoco. E quando há um hiperfoco, o Homo sapiens se torna Homo bios. Nós cometemos os maiores erros da nossa vida no hiperfoco. As palavras que vocês jamais deveriam dizer para quem ama foi quando o eu se absteve de dirigir a aeronave mental e o gatilho da memória disparou em milésimo segundo, abriu o segundo copiloto, a janela traumática, o terceiro, a âncora. Como tem alto volume emocional, a âncora gera hiperfoco. Ela deixa de gerar um foco saudável, abrindo milhares de janelas ou arquivos com milhões de dados para dar respostas inteligentes, tal como: não, minha saúde está ótima, eu fiz ressonância, eu fiz eletrocardiograma, eu fiz qualquer outro tipo de exame, eu estou ótimo de saúde. Não, naquele momento, quando há uma janela ou um arquivo com alto volume emocional, a âncora fecha o circuito, milhões de dados não são acessados. E o quarto, o copiloto, é o alto fluxo, que lê e relê a memória continuamente, causando um caos, um terremoto na psique. Quem tem um evento de pânico, um ataque de pânico, sai desesperadamente em busca de um hospital, de uma clínica, para fazer exames, porque acha naquele momento que vai morrer ou vai desmaiar. E onde está o eu? O eu está lá, mas ele está na plateia. Como vocês estão na plateia, agora na figura do teatro? O eu está no banco de passageiros. O eu está timidamente como espectador das nossas mazelas. Então, vocês nunca se esqueçam por toda a sua vida. Olha, eu demoro 5 anos, pelo menos, para aceitar um convite de conferência. Raramente dou conferência por causa dos compromissos. Mas eu estou aqui com muita humildade, treinando vocês, que são jovens, e também professores. Vocês jovens estão começando a carreira para que vocês possam ter o máximo de autonomia, treinando o seu eu para entender as armadilhas da mente. Na mente humana tem mais cárceres mentais do que nas cidades mais poluídas do mundo, mais violentas do mundo, nos países mais predadores do mundo. A mente humana constrói presídios de segurança máxima. Quando há uma janela killer, traumática, que tem medo de qualquer ordem, ou que tem a necessidade neurótica de poder, a necessidade neurótica ou ansiosa de estar sempre certo, a necessidade de ser o centro das atenções sociais. Quando tem uma janela traumática nesse nível, ela é lida e relida. E quanto mais lida e relida, um fenômeno inconsciente que não foi estudado por Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, e eu nesse país aqui, que não valoriza os seus cientistas, antes de publicar um dos mais de 80 livros que são traduzidos em mais de 90 países, eu escrevi 3.000 páginas, pelo menos, sobre esses fenômenos. O gatilho da memória, janelas da memória, a âncora da memória, o alto fluxo, os copilotos do eu, e também sobre o fenômeno que eu chamo de RAM, Registro Automático da Memória. Ele é o biógrafo do cérebro. Nunca ache que você não é digno de uma biografia, que só pessoas que são celebridades o são. Na verdade, todos somos biografados todos os dias. Cada pensamento, cada emoção é registrada automática e involuntariamente, fazendo com que nós construímos plataformas que podem se tornar núcleos traumáticos quando os pensamentos são tóxicos, como sofrer pelo futuro, cobrar demais de nós mesmos, aumentar os níveis de expectativas em relação aos outros para que possamos ser felizes, terceirizar a nossa felicidade em função da aceitabilidade social. E, além disso, pensamentos tóxicos que nos levam a ter uma agenda de preocupações, ou achar que as pessoas não nos valorizam na estatura que não merecem, ou então o padrão tirânico de beleza, sem saber que beleza está nos olhos de quem vê,
mas muitas pessoas vão diante dos espelhos e, ao invés de contemplar e exaltar as suas características anatômicas saudáveis, se fixam exatamente naquelas características que eles acham que não são belas, porque detona o gatilho, abre a janela killer, a âncora se instala, gerando hiperfoco, fecha o circuito, milhões de dados não são acessados, e o quarto fenômeno, o alto fluxo, lê, relê e continua lendo. E quanto mais lê e relê, mais o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, retroalimenta, registrando esses pensamentos tóxicos, essas emoções ansiosas e angustiantes, formando cárceres mentais. Por isso, reitero, você não precisa ter uma história traumatizada no seu passado e nem ter uma história deletéria, dramática, no ambiente social atual, para que você tenha cárceres mentais. A sua mente é suficientemente criativa para produzir muitos lixos, muitos pensamentos e emoções asfixiantes que são registradas de maneira privilegiada pelo biógrafo do cérebro ou pelo fenômeno RAM, registro automático da memória. Os seus pacientes, eles estão lá diante de vocês, sejam eles no futuro, né, quando vocês atenderão, sejam eles pacientes da medicina, ou da odonto, ou da fono, eles registraram milhares de arquivos mentais traumáticos, janelas killers, que foram agrupadas e se tornaram cárceres mentais. E o profissional não tem a mínima consciência de que ele não está diante de um paciente com aquela dor, ou com um problema de fonação, ou um problema de expressão de ideias em público, ou com um evento fóbico, não, ou então com uma cardiopatia. Eles não estão diante de um paciente que está reexpressando sintomas. Eles estão diante de uma colcha de retalhos da memória que tem muitas armadilhas, muitos cárceres mentais, muitas masmorras e que não são verbalizadas. Agora, eu peço para vocês têm de abrir os seus olhos, principalmente porque em 4 ou 5 anos muda tudo com a inteligência artificial. Veja bem, como eu pesquisei sobre fenômenos que estão ligados à última fronteira da ciência, eu até espero que essa minha conferência esteja sendo gravada. Espero que esteja para que os outros alunos possam assisti-la. Se não gravaram, pode continuar gravando a partir de aqui. A minha imagem está travada. Travou para vocês também? Oi, professor. Não está travado para a gente, não. A gente está escutando e a palestra está sendo gravada, sim. Ótimo. Bom, como eu pesquiso sobre o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu, o programa de gestão da emoção e os papéis conscientes e inconscientes da memória, bem como a lógica e epistemologia do conhecimento e a ontologia, ou a natureza e a evolução da consciência, bom, eu escrevi mais de 3.000 páginas antes de publicar um dos meus mais de 80 livros, como eu lhes disse. E como eu pesquiso sobre a construção das cadeias de ideias, eu tenho estudado também sobre a inteligência artificial. Eu estou muito, muito, muito preocupado. Porque se, por um lado, a inteligência artificial, para quem sabe provocá-la, para quem sabe utilizá-la, para quem a usa como veículo, pode expandir a cognição, o raciocínio esquemático, a capacidade de raciocínio lógico, o processo de inferência, de síntese, de dedução e de indução, enfim, as ferramentas da intelectualidade. Por outro lado, o mau uso da inteligência artificial, copia e cola, vai gerar a era das pessoas que são zumbis mentais. Eles não vão criar, ousar, expandir os seus processos cognitivos, porque vão apenas utilizar de forma estéril, sem expandir a sua capacidade de criatividade, ousadia, capacidade de correr riscos para realizar os seus sonhos e a sua capacidade de autonomia. E a inteligência artificial, nos próximos 5 anos, muito provavelmente, vai causar um tsunami sem precedente nos empregos. É possível que a inteligência artificial
vem operar 10 vezes melhor que os médicos. É possível que a inteligência artificial substitua os advogados, porque tem uma capacidade de síntese, de organização de ideias muito grande. E ela está sendo treinada, comete erros ainda, sem dúvida nenhuma. Mas quando eu faço uma pergunta, eu questiono, eu indago, a varredura e a maneira como ela constrói ideias é surpreendente. Por exemplo, cada obra minha eu escrevo pelo menos 5 a 10 vezes. Costumo dizer que eu não escrevo palavras, eu lapido ideias. Então, até sou difícil ser traduzido, porque eu escrevo de maneira mais poética. Mas se você pede, escreva como Augusto Cury escreve um texto sobre as relações sociopolíticas e a necessidade neurótica de poder que os políticos têm, amando muito mais seu partido do que sua sociedade. Escreva sobre um tema. Ela vai escrever na minha linguagem, vai usar meus termos. Ela faz uma varredura em todos os meus livros, que estão disponíveis na internet, todas as minhas conferências, e o fará com maestria surpreendente. E o fará não em horas ou dias, ela faz em segundos. Agora imagine o tsunami que vai ocorrer para as pessoas que estão despreparadas. Vocês jovens estudantes de medicina, de fono, de odonto, de engenharia, de direito, não importa a área, para vocês serem líderes de alta performance, vocês têm que ser líderes dos seus pensamentos, gestores da sua emoção. Tem de encantar os seus pacientes. Não pode ser alguém que só transmite dados. A inteligência artificial, ela transmite dado com maestria, mas só vocês podem aliviar a solidão de um paciente. Só vocês podem perguntar que fantasmas mental te assombram, que angústias te abarcam. Você tem alguns pensamentos tóxicos que te infectam. Só um ser humano imperfeito, com conflitos, que tem solidão, que experimenta dúvida, pode contribuir com outro ser humano que tem essas condições. Por isso, na minha opinião, os professores cartesianos serão substituídos, mas os professores, os mestres, que são provocadores da arte de perguntar, elogiadores da arte de participar e desafiadores da arte de pensar e criam um ambiente de empatia, onde a ousadia, a participação, a interatividade ganha espetacularidade. Esses professores nunca serão substituídos, porque a IA nunca, a inteligência artificial nunca experimentará uma fagulha de solidão, nunca experimentará uma fagulha de dúvida, nunca experimentará o tédio, a angústia, a autopunição, a autocobrança. Ela nunca vai experimentar os mais diversos aspectos da emocionalidade, ainda que simule essa emocionalidade, mas nunca experimentará a consciência de que é um ser humano único e irrepetível, ainda que simule que é um ser humano único no teatro da existência. E até reivindique os direitos sobre considerado um ser. Então, quem é que vai ter relevância nos próximos anos? Quem desenvolver habilidades socioemocionais, quem aprender a desenvolver empatia no mais alto nível. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas não se colocar no lugar do outro de maneira superficial, se colocando no lugar do outro de maneira psicoativa, perguntando aonde eu errei e não soube, para os seus filhos, perguntando para os seus colegas de trabalho o que eu posso fazer para te tornar mais feliz, perguntando para o seu marido e para a sua esposa que pensamentos angustiantes te abarcam, que sonhos estão soterrados na nossa relação e como eu posso contribuir para desenterrá-los. Ou seja, somente pessoas elegantes, notáveis, não radicais, e nós estamos na era do radicalismo político, direita, direita, um retroalimenta o outro, entendeu? É surpreendente, as pessoas não percebem que nós temos que ter um caso de amor com a humanidade. Lembra-se de Trump? Make America Great Again, o MAGA. Nós temos que fazer Make Humanity Great Again. Na verdade, temos que tornar a humanidade grande novamente. Não um país, um povo, uma religião. Nós temos que aprender a ter um caso de amor com a família humana, porque essa é uma das mais importantes habilidades de quem vai sobreviver e encantar no futuro. Sobreviver profissionalmente e encantar
socialmente as pessoas ao redor. E é muito importante que nós possamos perceber que estamos num tempo de mutação, é desafiador. Ninguém sabe para onde nós vamos. Nós só sabemos que a inteligência artificial geral, talvez em um ano ela é atingida, e que a superinteligência, o ASI, dentro de 4 a 5 anos seja atingida, que é a somatória de todas as inteligências humanas juntas. Mas a AGI, a inteligência artificial geral, ela está para acontecer. E vocês que querem ser líderes de alta performance, têm que ser líderes de alta performance como? Número 1, reitero, piloto da aeronave mental. A tua mente, ela levanta voo todos os dias, vários pensamentos perturbadores, várias emoções tensas. Você tem de administrar essa aeronave. Você não pode deixar ela solta, senão ela acidenta, inclusive quem está na pista. A sua mente tem de ser o maestro dessa sinfonia emocional. Se alguém eleva o tom de voz, você tende a abaixar o tom de voz. Um líder de alta performance não retroalimenta a agressividade. Ele abaixa o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Um líder de alta performance, ele não é repetitivo. Quem repete 2 vezes a mesma correção é um pouco chato. Quem repete 3 vezes a mesma correção é muito chato. Muito entediante. E 4 vezes ou mais? Eu quero ver a plateia. É o quê? Insuportável? Hiper chato? Quem de vez em quando aqui é insuportável? São meus alunos hoje. Levante as mãos, por favor. Levante bem as mãos. Parabéns pela honestidade. Agora, nós queremos mudar os outros através do excesso de palavras, o excesso de críticas. E gravem isso com meus alunos de gestão da emoção. E antes de falar sobre isso, eu quero dizer que não há inteligência emocional como sempre se acreditou, desde que Daniel Goleman lançou seu livro Inteligência Emocional em 1995. Varreu com uma onda milhões de médicos, de psicólogos, de engenheiros, assistentes sociais, inclusive coach. Até a coach para tudo, né? Até coach para desintoxicar de ser coach, desvirar de ser coach, entendeu? Tem coach demais, gente que nunca passou por dificuldades, crises, conflitos, nunca desenvolveu um grande projeto e fica aconselhando a torto e direito as pessoas. Por que não há inteligência emocional? Porque a emoção em si, ela é burra, ela é desinteligente, ela é inconsciente, ela não tem intelectualidade, ela não produz pensamento, ela não pode ser autogerida. Se vocês só tivessem emoção e são tímidos, vocês podem pedir para a sua emoção a vida toda se tornar mais dinâmico, mais seguro, mais autônomo, mais fiel à sua consciência, não gravitar na órbita da expectativa dos outros quando vão dar uma palestra. Não adianta, a emoção não obedece o eu se você não dirigi-la, não organizá-la, não dar um choque de lucidez. Ela por si só não tem autonomia. Se você só tivesse emoção, você não sabia quem você é. Você não teria milhões de dados na sua memória para definir a coxa de retalhos da sua personalidade. Se você só tivesse emoção, você não sabia quem são as pessoas que estão ao seu redor. Você não teria consciência que você é um ser humano único e irrepetível. Então, a emoção, ela não pode ser autogerida, não há inteligência emocional. O que há é gestão da emoção. O eu, ele tende, por exemplo, número 1, desenvolver ferramentas que possam administrá-la. Minha paz vale ouro, o resto é lixo. Por nada e por ninguém eu vou vendê-la. Eu não vou vender minha saúde emocional por uma crítica, uma rejeição, uma exclusão, mas na prática, um olhar atravessado estraga o dia. Uma crítica à semana, uma decepção e uma traição pode comprometer uma vida, porque gera uma janela killer duplo P. O fenômeno RAM, registro automático da memória, arquiva de maneira poderosa essa janela com duplo poder, duplo P, poder de ser encontrada como agulha no palheiro diante de milhões de arquivos mentais e poder de ser lida e relida. É por isso que quando alguém nos ofende, nos critica ou nos exclui, nós não paramos de pensar no ofensor e na sua ofensa. Eles já foram. Eles não estão mais na nossa memória. O que está é um algoritmo biológico multifocal no córtex cerebral.
Não, as pessoas já se foram, mas como é que nós retroalimentamos? É porque nós lemos esse algoritmo que está super disponível, é uma janela killer com duplo poder, poder de ser encontrada, 6 bilhões de arquivos e poder de ser lida e relida e retroalimentada. Aí você forma os cárceres mentais. Mas se você trabalhar essa ferramenta, minha paz vale ouro, o resto é insignificante, você muda a tua jornada de vida. Se você ensinar para quem ama que a saúde mental é inegociável e invendável, você muda a sua história de vida. Você não muda de maneira mágica. Você vai treinar, pilotar a mente humana. Você vai treinar para ser um maestro. Um maestro não é alguém que toca bem o instrumento, alguém que toca muitos instrumentos bem e que tem consciência dos vários elementos que estão ali participantes daquela orquestra. Então, precisa de treinamento. Mas é inacreditável. Fazemos o ensino fundamental, o ensino básico, o ensino médio, a universidade, o lato sensu, a especialidade, o stricto sensu, o mestrado e doutorado e o pós-doutorado, e não aprendemos nada sobre como dirigir a nossa psique. Não aprendemos que nós não podemos negociar o invendável. E sabe por que você não pode negociar? Porque o pensamento ele tem uma estrutura e uma dinâmica e uma construção e uma natureza que não foi estudado também. Não foi estudado por Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, pelos existencialistas como Jean-Paul Sartre, como Nietzsche, como Kierkegaard. Não foi estudado. Já pensou se não tivesse sido estudado a célula? Não haveria medicina. O microcosmo da célula revolucionou a medicina, o odonto e assim por diante. Agora, qual que é a célula da mente humana? Entre aspas, metaforicamente. Qual que é a unidade básica da mente humana? É o pensamento. Mas esse pensamento nunca foi estudado adequadamente. Por isso que nós nem sabemos qual é a sua natureza. Eu te pergunto, o pensamento é real ou virtual? Essa pergunta é fundamental. Quem acha que ele é real? Levante as mãos. Quem acha que ele é virtual? Levante as mãos. Ótimo. Quem não acha nada? Foram mais sábios. Quando você pensa no futuro, o futuro é real ou virtual? Ou é uma possibilidade ou uma realidade? Claro, o futuro é uma irrealidade. Quando você resgata o passado já foi, como eles disse, são algoritmos. Ele não existe. Você reconstrói o passado. Então, na esfera da virtualidade, nós reconstruímos o futuro e o passado, porque há uma propriedade na psique humana, e eu tenho sido um dos construtores de conhecimento solitários no mundo todo, dizendo que o pensamento é de natureza virtual. Já tenho falado há 2, 3 anos continuamente. A consciência nunca incorpora a realidade do objeto conscientizado. O pensamento nunca incorpora a realidade do objeto, nunca incorpora a realidade do objeto pensado. Entre um pai e um filho, existe não apenas alguns centímetros, mas existe o quê? Um antiespaço. Entre um pai e um filho, há um antiespaço. O pai nunca entende um filho a partir do próprio filho, ele entende a partir dele. E se o pai não esvaziar o ego, o pai nunca vai conseguir entender ou se aproximar da dor, da angústia do filho. É por isso que muitos filhos entram no caos, porque eles estão tocando instrumentos sem que a orquestra seja afinada. Entre um psicólogo, por mais experiente, seja ele psicanalista, seja ele cognitivista, não importa, e o paciente também é um espaço infinito. O psicólogo e o psiquiatra nunca incorpora a dor da depressão de um paciente. Nunca incorpora a dor de um ataque de pânico, de um transtorno obsessivo-compulsivo, de um estado de euforia, da depressão bipolar. Nós estamos próximos e infinitamente distantes, porque o pensamento nunca foi real, ele é virtual. Por ser virtual, nós somos um diretor de cinema que tem uma capacidade de construir ideias, imagens mentais, fantasias com uma complexidade sem precedente.
Por que você sonha à noite e constrói personagens, ambientes e circunstâncias? Porque a intelectualidade opera na esfera da virtualidade. E isso é tão sério que muitas vezes nós tentamos falar para alguém da nossa dor, dos nossos conflitos, e a pessoa não teve uma compreensão profunda e nós falamos. Você não me entende? Nesse exato momento, há milhões de pessoas se digladiando, querendo que o outro entenda algo que ele não pode entender. E também as pessoas tentando achar que entende o outro, julgando, apontando falhas. Por isso que todo criticista, todo apontador de falhas está apto para conviver com máquinas, está apto para consertar máquinas, não para formar mentes brilhantes. Por isso, outra ferramenta de gestão da emoção, além de protegê-la, proclamando, trabalhando, treinando, minha paz vale ouro, minha saúde emocional é inegociável, por nada e por ninguém eu vou vendê-la, outra ferramenta é mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Se vocês querem ser líderes de alta performance, casais de alta performance, profissionais de alta performance, amigos de alta performance, vocês têm de mudar a era do apontamento de falhas, a era do criticismo e corrigir a miopia dos seus olhos, observar pequenos comportamentos das pessoas, inclusive do porteiro do prédio, do garçom. Sermos elegantes, parabéns, muito obrigado porque nos serviu bem. Olha, envie um recado para a cozinheira, ela foi incrível nesse prato. Quando as pessoas são nobres, elegantes, quando elas distribuem muito mais elogios do que criticam, elas criam um encantamento e elas vão entender que outra ferramenta de gestão da emoção. O amor começa pela emoção, mas só continua se houver admiração. Nunca exija que os outros te amem. Isso não funciona. O amor só nasce no terreno da liberdade. Por isso que ciúmes, do ponto de vista da gestão da emoção, ciúmes, sabe o que é? Ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro ou da outra a atenção que eu não dou para mim. E no mundo todo, grande parte das pessoas tem ataques de ciúmes, porque se auto-abandonaram. Exige do outro e da outra atenção que não dá para si. Quem de vez em quando aí tem ciúmes? Levante a mão. Sei que os jovens frequentemente o têm. Levante as mãos. Muitos jovens. Olha quantas pessoas. Obrigado porque são meus alunos e são honestos. Porque quem não é honesto consigo leva para o seu túmulo os seus conflitos. Nós esperávamos que a juventude mundial, na era da liberdade, das redes sociais e tal, não houvesse ciúmes, mas nunca os jovens foram tão ciumentos, tendo a necessidade de que o outro corresponda sempre às expectativas. Você tem que falar para o outro, para a outra. Você quer me abandonar? Pode ir. Eu sou uma pessoa linda, maravilhosa, inteligente, e você era um privilegiado de viver comigo. A autoestima precisa de coragem. Ciúmes não precisa de coragem. Cobra, exige atenção, controla. É um caos. Mas autoestima precisa de coragem. Eu sou uma pessoa incrível e você é um privilegiado de viver comigo. Bom, quem de hoje em diante, meus alunos, vai mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos? Quem de hoje em diante vai ter um eu piloto da aeronave mental? Quem de hoje em diante vai ser um protagonista da sua própria história? Não vai viver em função dos ciúmes, vai ter mais autonomia, vai ter autoestima com coragem. Levante as mãos, por favor. Quero ver. Eu não confio em vocês. Muito obrigado porque vocês levantaram as mãos, mas eu quero corrigir isto. Prometer, o inferno emocional está cheio de promessas. O inferno das relações humanas. Quem me promete que vai treinar todos os dias, mesmo quando falhar, nunca vai desistir de você e das pessoas que amam? Agora levante as mãos. É isso aí. Isso mesmo. Treinamento, mais treinamento, mais treinamento. Vocês conhecem aquela tese que as pessoas gastam uma fortuna, né? Uma fortuna no casamento. Quem pode, tal.
Mesmo quem não pode, gasta, às vezes, até o que não tem. E aí eles dizem, diante de um religioso, né, todo sério, né, achando que está ali diante das pessoas que mais se amam. Aí eles prometem: eu prometo que na saúde, na doença, na miséria, na fortuna, na alegria, na tristeza, por todos os dias da minha vida, eu minto que te amarei. Nunca se mentiu tanto em tão pouco tempo. Quem ama quando ele estressa, ou quando ela tem impulsividade, quem ama quando eles se digladiam por bobagens, quem ama? O amor nasce no terreno da liberdade. E o amor não é um pacote pronto, é um treinamento. Ele começa pela emoção, pelo entusiasmo, e só continua se houver admiração. Para isso, abaixe o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Para isso, encante os seus clientes, dizendo: o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Que pensamentos tóxicos te preocupam? Você que está aqui atendendo por mim como fonoaudiólogo ou fonoaudióloga, como odontólogo ou odontólogo, como médico ou médica, você tem de sair do lugar comum, senão você vai ser atropelado pela inteligência artificial. Você vai ser mais um número na multidão. E só para vocês terem uma ideia, nós temos mais estudantes de medicina do que os Estados Unidos. Já passamos os Estados Unidos, passamos a China e passamos a Índia. A quantidade de médicos que está saindo das faculdades é simplesmente absurda. É uma irresponsabilidade, né, o MEC ter aberto tantos cursos de medicina, tantos cursos de odontos e direito. Para você ter uma ideia, nós temos mais advogados no Brasil que 200 países juntos da ONU. Como é que é possível? Acabaram com a profissão, por isso apenas 10% talvez tenha sucesso na sua área. E quando eu dou treinamento para profissionais, eu abordo que o MEC deveria dar uma diretriz lógica, não o MEC de agora, o MEC de décadas, hein? Deveria ter dado uma diretriz lógica, preparando a sociedade brasileira para engenheiros, para técnicos, não ter um colegial, um ensino médio estéreo, você sai em nada. Num país pobre, as pessoas não saem como técnico de informática, técnico de gestão de pessoas, técnico de contabilidade, técnico de TI, não saem em marketing digital, não saem. É quase que inacreditável. Nós estamos dormindo em berços esplêndidos, sem saber que o mundo vai passar por um evento dramático onde haverá desemprego em massa. Mas eu espero que, a partir desse treinamento, dessa conferência, vocês se preparem para encantar, para desenvolver habilidades socioemocional, para ter gestão da emoção e outra técnica, para duvidar de tudo aquilo que te controla, duvidar dos seus medos, duvidar dos seus sentimentos de incapacidade, duvidar da sua baixa autoestima, criticar pensamentos perturbadores, criticar quando a tua emoção compra aquilo que não lhe pertence, compra críticas, compra ofensa, ou compra as crises de ciúmes, tendo a necessidade neurótica de controlar os outros. Você também tem de decidir ser gestor da sua emoção. Já que não é inteligência emocional, e gestão da emoção precisa de coragem. Coragem para você duvidar, coragem para você criticar os pensamentos perturbadores, coragem para que você possa decidir não ser escravo dessa sociedade urgente, intoxicada digitalmente, que mexe com o ciclo da dopamina barata, gerando uma dependência nos níveis da cocaína. É um desastre. Eu tenho falado em mais de 90 países que eu sou publicado, um desastre sem precedente. Os shorts das redes sociais mexem com o ciclo da dopamina e da serotonina e modulam, gerando uma dependência nos níveis da cocaína. Sim, a cocaína, aliás, dá síndrome de abstinência depois de 24 ou 48 horas. A gente está com 48 horas, mas a abstinência de um celular, em 4 a 6 horas, você tem os mesmos sintomas. Irritabilidade, ansiedade, sentimento de vazio, tédio atroz, sentimento de que não está fazendo nada importante, dificuldade de contemplar o belo ao redor, sintomas da dependência da cocaína e sintomas da dependência do digital. É um desastre. Então, vocês usem o digital. Vocês vão precisar usá-lo, mas não sejam usados por ele. Sejam líderes, mas não sejam liderados. Assim, vocês poderão, através dessas técnicas de gestão da emoção,
cada vez mais se tornarem autores da sua própria história. Muito bem, eu gostaria de recitar uma filosofia poética para que vocês se lembrem desta tese. Eu vou abrir para umas 3 perguntas. Que você possa ser gestor da sua mente. E se for geri-la, não tenham medo de falhar. E se falharem, não tenham medo de chorar. Grandes homens e grandes mulheres têm coragem de chorar. E se chorarem, repense suas vidas, mas não desistam. Deem sempre uma nova chance para si mesmos. Jamais desistam das pessoas que vocês amam. E nunca espere que elas sejam perfeitas, porque se esperá-las, é melhor você mudar de planeta, porque nem você nem elas são perfeitas. Nós nunca vamos corresponder 100% às expectativas dos outros. E saiba que o passado pode explicar o teu presente, mas nunca pode explicar o teu futuro. Senão você nunca vai ser protagonista da sua jornada de vida e nem autor da própria história. Treine as ferramentas de gestão de emoção e saiba que, apesar das suas dificuldades, dos seus limites, você não é mais um número, não é mais um estudante na USP, não é mais um professor nessa belíssima academia. Você é um ser humano único e irrepetível e que você se torne um garimpeiro de ouro nos solos da sua mente e nos solos da mente de quem vocês amam, sabendo que um garimpeiro de ouro não cria o ouro, apenas remove as pedras. Muito obrigado por serem meus alunos nesta manhã. Professor, muitíssimo obrigada por esse treinamento. Acho que foi de grande valia. Anotei várias citações do senhor. E eu queria, começando a fazer uma pergunta. Eu sou professora aqui da odontologia, na área de farmacologia. E eu queria escutar do senhor em relação a outras gerações, e essa geração que está chegando, e com os adolescentes. Eu tenho uma filha adolescente, e o que eu tenho visto é que essa moçada aí, hoje está tendo uma saúde mental muito mais inicialmente abalada, que, por exemplo, na sala da minha filha, a gente tem aí em 15 alunos, tem metade dessa turma que já faz uso de antidepressivo, a gente está falando meninas de 13, 14 anos, e essa é outra realidade aqui quando a gente olha para o nosso campus. Então, eu queria saber o que impacta, o que está impactando tanto a saúde dessa moçada, ou isso sempre existiu e é que agora que a gente tem tratamento? Qual o seu nome, por favor? Cristiane. Cristiane? Aqui, Cristiane. Cristiane, muito obrigado pela sua inteligente pergunta. Antes de falar sobre ela, eu quero enviar um abraço muito especial ao seu Sebastião, que foi ele que foi o mentor, o primeiro diretor da Faculdade de Medicina da USP. Eu fiz a aula magna, né, há alguns anos, quando inaugurou a faculdade. Nós nos formamos juntos, somos colegas de classe e amigos de jornada de vida. Ora, Cristiane, está ocorrendo algo gravíssimo, inclusive a síndrome do pensamento acelerado. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano, mais informações que John Kennedy tinha quando dirigia os Estados Unidos na década de 60, no auge da Guerra Fria. Esse excesso de informação é registrado pelo biógrafo do fenômeno RAM e dispara aqueles 4 copilotos. Vocês se lembram dos 4 copilotos? Vamos lá. Primeiro, não sei se anotaram, gatilho da memória. O segundo, janelas da memória. O terceiro, âncora da memória. A âncora gera foco, como vocês estão tendo agora, a âncora está instalando e vocês estão entendendo o que eu estou, minha apresentação, minhas teses. A âncora gera foco, ela repousa sobre a área do córtex. Ou então, hiperfoco, o Homo sapiens se torna um bios e nos primeiros 30 segundos de tensão cometemos os maiores erros da nossa vida, suicídios são deflagrados, assassinatos, guerras, violências das mais diversas ordens, inclusive a misoginia, feminicídio. Então, no hiperfoco,
ser humano se torna um animal, tá? E, infelizmente, nós temos alguns hiperfocos por dia e algumas pessoas têm com muita facilidade e gera extrema... Eles não são fortes, eles são fracos. Toda pessoa autoritária, agressiva, violenta é um menino dentro de si. O eu nunca foi piloto da mente humana, maestro, diretor do script, nem protagonista. Deixe claro isso, tá? Inclusive entre políticos. Muitos ali mostram uma certa autoridade, mas, infelizmente, são meninos que não são líderes de si mesmos e querem liderar parte da nação ou, então, outros povos. Bom, então eu quero dizer o seguinte, a síndrome do pensamento acelerado, ela nivelou por baixo o nível de ansiedade. Quase todos a têm. Irritabilidade, dores de cabeça, dores musculares. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa é uma pergunta muito importante. Quem tem dores de cabeça ou dores musculares? Levante as mãos, por favor. Quero ver a plateia. Olha, quase todos. Olha só, olha. Quase todos. Não era normal. Isso aí, se perguntássemos há 15 ou 20 anos, antes do digital, era meia dúzia, sabe? 10%, 5%. Mas por que as pessoas estão tendo dores de cabeça e dores musculares? É o grito de alerta do cérebro suplicando: mude o seu estilo de vida. Você está esgotado. Se eu perguntar quem está cansado, acorda cansado, a grande maioria. Quem tem baixo limiar para suportar frustrações ou impaciência, a grande maioria. Se vocês jovens estão assim, imagina as crianças e adolescentes. É o caos, é o caos. E por isso que eu tenho muita preocupação. Estou à frente de vários projetos mundiais gratuitos, como o Touch Peace, nós estamos treinando chineses, latinos, pessoas comuns para fazer o primeiro atendimento, reitero, gratuito, de quem está sob o risco de suicídio. E nós aumentamos em mais de 148% o índice de suicídio entre jovens de 10 a 19 anos, depois da pandemia. Era raro o suicídio nessa idade, mas tem expandido muito. E muitos estudantes de medicina acabam se frustrando por diversas formas e também acabam usando drogas, acabam aumentando o limiar para o suicídio. Mas vocês têm de saber que no nosso programa contra o suicídio, reitero, gratuito, não apenas o Touch Peace, mas o programa Você é Insubstituível, eu comento claramente que toda pessoa que pensa em morrer tem um caso de amor com a vida, não quer matar a existência nunca, quer matar a sua dor, sua angústia, seu isolamento, seu autoabandono, sua solidão tóxica e nunca a vida. E se eles souberem disso, eles vão perceber que autoestima, como eu disse, precisa de coragem. Vão entender que protagonismo precisa de coragem. Eu não vou me submeter à exclusão social. O mundo todo pode falar que eu não tenho valor, mas eu tenho valor. Ninguém rouba aquilo que eu sou. Não importa a sexualidade, não importa a classe social, não importa a cultura. Nós temos de ter autonomia. E autonomia precisa de ousadia. Não pode ter um eu tímido, frágil, inseguro. Só que, Cristiane, nós estamos vivendo a geração mais frágil de todos os tempos. É uma geração que está sob a égide, sob a tese da síndrome do pensamento acelerado. E isso tudo também patrocina com que haja transtorno do espectro autista, tem aumentado muito. E a hiperatividade, que tem sido confundida, nesse caso a hiperatividade, frequentemente com a síndrome do pensamento acelerado. Porque a hiperatividade tem que ter viés genético, metabólico. Um pai ou uma mãe super acelerado, um avô ou uma avó que faziam 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas por que as crianças não têm esse background genético, mas elas estão agitadas, inquietas? Porque nós entulhamos a mente delas com lixo. Imagine vocês moram num apartamento ou numa casa, se grande ou pequena, não importa. Imagine se o caminhão de lixo da cidade despejasse todos os dias 1 tonelada de lixo. Imagina, seria insuportável. E nós estamos fazendo isso com a mente das crianças, porque não é inocente o registro. E o registro não depende do eu, da vontade consciente. Ele é inconsciente, patrocinado pelo fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele arquiva tudo, mas tem destaque aquilo que tem alto volume de tensão, alto volume emocional. E nas redes sociais tem um grande problema, a síndrome comparativa, que é um câncer, é uma doença que eu desenvolvi
Eu descobri a síndrome do pensamento acelerado, descobri a síndrome comparativa, descobri a síndrome predador-presa, a síndrome tri-hiper, não vou entrar em detalhes, e a intoxicação digital que leva à síndrome comparativa. Esses coaches vendendo uma felicidade artificial, um sucesso irreal, isso é um problema sério. Não há felicidade sem dor, sem ansiedade. Toda pessoa feliz passa por eventos de ansiedade. Não há segurança sem, de vez em quando, descontrole. Não há pessoa sábia que não tem seus momentos de estupidez. Agora, o problema é, o que eu faço com a estupidez quando ela ocorre? O que eu faço com a ansiedade quando ela surge? Eu vou trabalhá-la para ser um ser humano melhor, para reconhecer minhas loucuras, pedir desculpas, para que eu seja um juiz no fórum da minha mente, equilibrado, justo. E o juiz, no fórum da mente, o juiz tem 3 papéis. Ele é o juiz, como aquele que equilibra e julga, mas ele também é o promotor. Quem não tem um promotor adequado não tem consciência crítica, não se acusa, acha que é Deus, é um psicopata ou sociopata. Psicopata e sociopata são diferentes. Pode até ter intenções. Psicopata fere, machuca, não sente a dor do outro. E o sociopata transgride as regras sociais, mas tem sensibilidade. Bom, tem que ter um promotor de justiça. E tem também de ter um advogado de defesa. Esse advogado de defesa tem que nos proteger, tem que nos fazer namorar a vida. Mas sabe o que ocorre? Os psicopatas têm 0 promotor. Eles são deuses. Eles têm um advogado de defesa que é ególatra, que eles são os maiores. Não se colocam no lugar do outro. E as pessoas boas, o contrário. As pessoas boas, generosas, têm um promotor implacável, que julga, que critica, que cobra demais. Como vocês, se cobra demais, esperam demais dos outros. É um promotor cruel. E um advogado de defesa frágil, que não namora a vida, que não vive uma vida leve, tranquila, e, consequentemente, o juiz ele se torna um espectador passivo. Vocês nunca mais vão esquecer essa metáfora. Por favor, vocês têm de ter, no fórum da mente, um promotor justo que acusa as loucuras, leva você a ter os erros, mas você tem uma defesa que abraça mais, namora a vida, que vê um charme no defeito dos outros. Se nós ensinarmos as crianças, elas não tomariam tanto antidepressivo e tantos tranquilizantes. Se elas aprendessem só a tese do eu como gestor da mente humana, o mundo seria completamente diferente. Mas não apenas há uma explosão de suicídios, mas também de automutilação. Há um incremento de 29% ao ano de automutilação nas escolas. Mais alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que eu deveria ter. Boa tarde. O senhor me escuta? Estou escutando. Um prazer. Prazer. Primeiramente, queria agradecer ao senhor pela oportunidade e acredito que eu esteja falando por todos, que é um privilégio ter poucos minutos do seu dia, porque é tanta informação que a gente fica até meio perdido. Eu queria fazer uma pergunta em relação a uma parte da palestra que o senhor disse, em relação ao passado, presente e o futuro. Como a gente não pode ser, como se diz, peço perdão, porque eu não tenho o linguajar do senhor. Eu vou fazer a pergunta mais tranquila. Como eu a vou gente... vou lembrar a pergunta. Oi? O passado explica teu presente, mas não explica teu futuro, senão você nunca vai ser autor da própria história. É esta? Exatamente. Muito obrigado. E você queria saber o quê, então, por favor? Como a gente pode lidar com isso hoje em dia e também em relação a como a gente pode lidar com essa aceleração constante. A gente tem que estar lá, a gente tem que ser alguém, e a gente está no 1º ano, não está no 6º, já não está finalizando a faculdade. Começo de ciclo, para a gente, já está praticamente no final, na nossa cabeça. E eu queria saber como o senhor tem alguma dica para a gente de como lidar com essa necessidade constante de aceleração. Ótimo. Bom, a mente ela é frequentemente agitada, e ela produz, inclusive, outros sintomas.
a síndrome do pensamento acelerado, como déficit de memória. Se eu perguntar quem está esquecido, vocês provavelmente, grande parte está esquecida. Também déficit de concentração e insônia, sono de má qualidade. Toda mente agitada, ela esgota o cérebro, aumenta o índice GEI, GEEI, gasto de energia emocional inútil. E sofrer pelo futuro é uma maneira de gastar inutilmente, cobrar demais de si, terceirizar nossa felicidade em função da opinião dos outros e querer responder a todo mundo no WhatsApp também. Enfim, nós aumentamos muito o gasto de energia emocional inútil. E como é que nós fazemos para desacelerar a nossa mente? Esse é um treinamento. Todos os dias você tem de gastar tempo com aquilo que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Então, ali você desacelera a sua mente e não fica resolvendo os problemas. E você pensa em coisas que podem te trazer esperança e pensa nos seus sonhos. Talvez não funcione no primeiro dia, no segundo dia, mas pouco a pouco você vai aquietando a sua mente e não vai sendo um herói. E no dia a dia você tem que contemplar flores, ter conversas mais profundas com os amigos, falar sobre os sonhos, sobre os projetos de vida e também se interiorizar, buscar em você os seus mais importantes projetos existenciais, para que você possa viver uma vida com um propósito, com significado. Porque nós estamos na era dos zumbis emocionais e intelectuais. As pessoas não têm propósito. Quanto mais a IA faz tudo pelas pessoas, menos elas têm desafios. E, na verdade, todo mundo tem desafio. A vida é um desafio. A vida é um contrato de risco. Contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias fazem parte da história de vida de cada ser humano. Ninguém está isento de vaias, ninguém está isento de fracassos, principalmente aqueles que querem fazer algo importante, diferente. E, aliás, eu vou pedir para vocês, estudantes, hein? Não sejam estudantes comuns, hein? Não estudem só o que estão te ensinando. Estudem filosofia, estudem psicologia, estudem e questionem os seus professores. Levante as mãos. Aluno quieto é um aluno pacífico. Eu tenho suplicado em dezenas de países que estão errados as classes. As classes têm que ser barulhentas, no bom sentido. Os professores têm que provocar pergunta e aplaudir o aluno. Os professores têm que elogiar a participação. Os professores têm que estimular, fazer a exposição não seca, por mais eloquente, mas como eu estou fazendo aqui, indagando, provocando. Eu sei que tudo que eu falo é muito complexo. Ainda ontem, por exemplo, uma jovem não, ela já é jovem, 23, 24 anos, mas ela é formada em psicologia e fez psicanálise, estuda muito. Ela falou que numa sessão aprendeu comigo, de mentoria que eu faço, tá? Eu faço mentoria com algumas pessoas, ela aprendeu mais numa sessão do que todo o curso de psicologia. Claro que ela exagerou, mas, embora ela é muito inteligente, ela quis dizer que ela entendeu sobre o funcionamento da mente, a construção de pensamentos, os papéis do eu, que ela não aprendeu na faculdade de psicologia durante todo o curso, e todo o curso que ela fez de psicanálise. Porque esses fenômenos estão além da teoria, porque é a base da teoria cognitivista, da teoria psicanalítica, porque eu estou falando de como se constrói pensamentos e como se forma o eu como gestor da mente humana, e isso é a base, isso é o alicerce de tudo aquilo que se constrói na filosofia, na psicologia, na psicopedagogia. Agora, retornando à questão do passado. O passado não pode ser deletado. A única possibilidade de deletar o passado é você ter um evento de uma injúria física. Um mal de Alzheimer, uma degeneração do córtex cerebral. Aí uma pessoa pode virar uma criança, um adulto, pode ter reações totalmente ilógicas. Ou um acidente vascular cerebral com perda, com morte, hipóxia grave de áreas do córtex. Ou então um traumatismo crânioencefálico. Se não houver uma injúria física, o eu não tem como apagar o passado. Ou você vai reeditar o passado, nem gosto da palavra ressignificar, hein? Não é ressignificar. A janela está aberta. Por exemplo, você tem glossofobia, medo de falar em público. Você está começando a dar uma palestra ou uma aula para os seus alunos.
de repente alguém boceja, ou sai da aula, da plateia, detona o gatilho, primeiro copiloto, inconsciente, em milésimo de segundo, abre uma janela, killer, gera o quê? Foco, ausência de foco ou hiperfoco? Hiperfoco, fecha o circuito, milhares de arquivos que você tem com milhões de dados para dar a palestra, você não acessa. E aí o alto fluxo, o quarto fenômeno, lê e relê a memória. Então a janela está aberta e você vai passar um vexame. Naquele momento, no silêncio da mente, você deve exercer a técnica DCD, de gestão da emoção. Você, no silêncio, em 4, 5 segundos, você duvida que não vai dar uma excelente palestra. Você grita no silêncio, confrontando, impugnando, duvidando. Você critica o seu medo. Você critica sem concessão, com autoridade. Eu critico o poder e o controle desse medo. E eu decido falar para mim mesmo, ser fiel à minha consciência para depois falar para a plateia, não gravitar em torno dela. Se você conseguir, nos primeiros segundos, onde você está derrotado, asfixiado pela glossofobia, você reedita aquela janela, enxerta as suas teses naquela janela e reescreve-a. E você pode dar uma brilhante palestra nos momentos seguintes. Mas nunca se esqueça, não uma doença, um transtorno emocional não é feito por uma janela traumática só. São, às vezes, dezenas. Não é que você conseguiu vencer uma batalha, que você venceu a guerra. Novas janelas vão se abrir e você novamente vai ter que desenvolver a técnica duvidar de tudo que te controla, criticar sem concessão e decidir ser autor da sua própria história e gestor da sua mente. Assim o passado explica a sua glossofobia do presente, mas não vai explicar a sua liderança do futuro, porque você está reeditando o seu presente para se tornar, no futuro, alguém mais livre. Livre, inclusive, das agressividades na relação entre pais e filhos, do abandono, dos abusos. Olha, eu sei que há muitas pessoas que sofrem. Eu, inclusive, tenho uma lei Augusto Cury, um projeto de lei Augusto Cury que está no Congresso. Gostaria até que vocês entrassem no link da minha bio e votassem para os deputados votarem rapidamente. Lá tem sobre a lei. É a primeira lei do mundo onde, a partir de agora, se for aprovada, toda criança de 0 a 12 anos vai ser analisada por um pediatra e por um psicólogo para prevenir abuso sexual e maus tratos infantis. Agora, pela primeira vez, um país pode ter escuta ativa e periódica para que os predadores sexuais saibam que eles vão ser vigiados, e isso iniba-os. Então, eu sei que muita gente sofre dramaticamente, mas apesar de toda a dor, a atitude menos adequada do eu é ser vitimista. Quem é vítima retira o seu eu da possibilidade daqueles 5 fenômenos. Lembra? O eu como piloto da aeronave mental, como maestro da sinfonia emocional, como diretor do script, como protagonista da jornada de vida e como autor da própria história. Um eu vitimista fica sempre na plateia, rumina suas mazelas e nunca recicla, reedita e se torna protagonista da sua jornada existencial. Muito obrigado pela sua pergunta, muito inteligente. Eu me delonguei porque todas as respostas são muito complexas, tá? Mas eu fico feliz que nessa noite, eu não dou mais conferência, eu só dou treinamento nesta tarde, quer dizer, é tarde já agora, vocês se tornaram meus queridos alunos. Professor Augusto, muito obrigado por se disponibilizar a dar essa palestra. O professor Sebastião Tião agradece. Ele ontem tinha me dito que ele tinha uma reunião com o reitor hoje, por isso que ele não está presente aqui. Então, vou estender sua lembrança a ele também. Muitíssimo obrigado. Então, eu só vou fazer uma pergunta agora para vocês. Vocês acham que essa palestra, treinamento, deveria ser transmitida para os demais alunos e professores da USP? Quem acha, levante as mãos. Com certeza. Então, por favor, leve para eles, como uma missão.
como eu não tenho tempo, faz tanto tempo que o Sebastião me procura, tá, como catedrático de cirurgia da USP, agora eu me doei porque eu tenho um carinho muito grande pela USP. Tá? Muito obrigado por vocês existirem e serem meus alunos. Muito Podemos obrigada. uma pergunta. Podemos o quê, professor? Desculpa, cortou a ligação. Eu preferi encerrar. Claro. Eu não sei que tem alguém aí que eu tenho um compromisso. Não, acho que tá ótimo. A gente está muito obrigada, viu? Uma salva de palmas novamente. Obrigada. Obrigado, gente. Lutem pelos seus sonhos. Obrigado.